O Morro dos Ventos Uivantes de 2026 resgata uma das histórias de amor mais intensas e perturbadoras da literatura e transforma esse romance gótico em uma experiência cinematográfica carregada de emoção, desejo, dor e obsessão, mostrando que algumas paixões não nascem para trazer felicidade, mas para marcar vidas de forma irreversível, e desde o início o filme deixa claro que não se trata de um conto romântico tradicional, mas de uma ligação visceral entre duas almas que parecem destinadas a se destruir tanto quanto se amar. A trama nos leva para as paisagens frias e ventosas do interior da Inglaterra do século XIX, onde o ambiente não é apenas cenário, mas parte viva da narrativa, com os campos abertos, o céu cinzento e o clima sempre carregado, refletindo o turbilhão emocional dos personagens, criando uma atmosfera em que a natureza parece reagir aos sentimentos humanos, como se o próprio mundo ao redor sentisse a intensidade daquela história. No centro de tudo está Catherine Earnshaw, interpretada por Margot Robbie, uma jovem de espírito livre, personalidade forte e emoções profundas, alguém que não se encaixa facilmente nas regras sociais de sua época e que desde cedo demonstra uma ligação quase selvagem com a natureza e com seus próprios sentimentos, o que a torna fascinante e ao mesmo tempo imprevisível. Ao lado dela surge Heathcliff, vivido por Jacob Elordi, um garoto órfão que é levado para a casa da família Earnshaw e cresce como um estranho dentro daquele lar, enfrentando rejeição, preconceito e humilhação, o que molda seu caráter e planta dentro dele feridas emocionais que vão influenciar todas as suas escolhas no futuro. A relação entre Catherine e Heathcliff nasce na infância, mas rapidamente se transforma em algo muito mais profundo do que amizade, criando um vínculo intenso que mistura amor, dependência emocional e identificação absoluta, como se um enxergasse no outro um reflexo da própria alma, algo que ultrapassa a lógica e desafia qualquer padrão social. Conforme crescem, o mundo ao redor começa a pressionar Catherine a fazer escolhas mais racionais e socialmente aceitas, principalmente quando surge a possibilidade de se casar com Edgar Linton, um homem rico, educado e respeitado que representa estabilidade, conforto e status social, tudo aquilo que Heathcliff não pode oferecer. Esse conflito entre amor visceral e segurança social se torna um dos pilares da narrativa, porque Catherine sente que Heathcliff é parte dela, mas ao mesmo tempo entende que a vida ao lado dele significaria abrir mão de privilégios e de uma posição confortável na sociedade, e essa divisão interna gera decisões que mudam o destino de todos. Quando Heathcliff percebe que Catherine pode escolher outro homem, a dor da rejeição se mistura com um orgulho ferido e desejo de provar seu valor, levando-o a desaparecer por um período e retornar depois transformado, com mais recursos, mais frieza e uma sede silenciosa de vingança contra aqueles que o desprezaram. O filme explora muito bem essa transformação, mostrando como o amor não resolvido e as humilhações do passado podem criar alguém endurecido, capaz de amar profundamente, mas também de machucar, manipular e buscar reparação emocional a qualquer custo. A direção de Emerald Fennell imprime um tom moderno e ousado à história, destacando sensualidade, intensidade emocional e conflitos internos de forma mais explícita do que adaptações clássicas, o que dá ao filme uma identidade própria e provoca debates entre fãs da obra original. A química entre Margot Robbie e Jacob Elordi é um dos pontos centrais, porque os dois entregam performances carregadas de tensão emocional, olhares silenciosos
profundos e diálogos que muitas vezes dizem menos do que os sentimentos transmitidos pelas expressões, reforçando a ideia de um amor que queima por dentro. A trilha sonora, com contribuições modernas, cria um contraste interessante entre o período histórico da história e a forma como ela é apresentada ao público atual, ajudando a tornar a experiência mais acessível para novas gerações, sem abandonar o peso dramático da narrativa. O filme também trabalha temas como diferença de classe social, orgulho, ciúme e vingança, mostrando como decisões tomadas por impulso ou pressão social podem ecoar por anos e afetar não apenas quem as toma, mas todos ao redor. Existe uma sensação constante de que os personagens são prisioneiros de seus próprios sentimentos, incapazes de amar de forma simples ou leve, como se o amor ali fosse sempre acompanhado de dor, perda ou arrependimento. A fotografia valoriza paisagens abertas e ventos fortes que parecem simbolizar o caos emocional dos protagonistas, criando imagens marcantes que ajudam a contar a história sem necessidade de muitas palavras. Outro ponto importante é como a narrativa mostra que nem todo grande amor é saudável e que intensidade não significa felicidade, algo que torna a história mais trágica e realista dentro de sua dramaticidade. O filme também reforça a ideia de destino, como se Catherine e Heathcliff estivessem ligados por algo maior que escolhas racionais, quase como duas forças da natureza destinadas a colidir repetidas vezes. Mesmo quem já conhece a obra de Emily Brontë encontra aqui uma releitura com energia diferente, mais provocativa e emocionalmente direta, o que faz a história ganhar nova vida para o público contemporâneo. No fim, O Morro dos Ventos Uivantes, de 2026, é uma história sobre amor que ultrapassa limites, sobre escolhas que deixam cicatrizes e sobre como algumas paixões são tão intensas que parecem ecoar além do tempo, mostrando que o amor pode ser tão destrutivo quanto arrebatador quando nasce da obsessão e da alma. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo vídeos como esse para vocês. Aproveita e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e também que tema você gostaria de ver nos próximos. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!